livro que vou lançar aqui na Ciranda se chama Panda Poliana. A Panda Poliana é uma pandinha feliz, inocente e que não vê problema em fazer coisas de criança. Mas um dia ela infelizmente passa por uma situação muito ruim, ela sofre uma e aí ela precisa aprender a conviver e a como lidar com isso ao longo da vida dela. Lá, a gente está aqui com a Camila, autora. Quantos livros? 6. 6 livros infantis atualmente e que estará lançando aqui na Ciranda o seu novo livro. No dia 8 de abril, exatamente, a partir das 10 horas da manhã. Eu espero todo mundo aqui na Ciranda. E além de contar a história, a Camila vai poder estar aqui autografando, conversando com as pessoas, especialmente porque esse tema não é um tema fácil, né? Você quer contar uma palhinha sobre o tema? Vou contar. Primeiro, acho legal de a gente falar assim do porquê falar de uma coisa que é espinhenta, né? Assim, quando a gente vai falar com as crianças sobre morte, sobre assuntos que são outros assuntos que são difíceis, é muito difícil a gente saber de onde começar um assunto, né? Como brotar um tema difícil para falar com as crianças. E aí os livros são os melhores amigos para a gente começar a falar sobre isso. O livro que vou lançar aqui na Ciranda se chama Panda Poliana. A Panda Poliana é uma pandinha feliz, inocente e que não vê problema em fazer coisas de criança. Mas um dia ela infelizmente passa por uma situação muito ruim, ela sofre uma e aí ela precisa aprender a conviver e a como lidar com isso ao longo da vida dela. É um tema difícil, espinhoso, mas é um tema recorrente, né? Então, eu vejo assim, já tivemos e temos aqui na livraria outros livros a respeito, né? Assim como temos notícia dessa situação muito próximo, às vezes, inclusive, por pessoas próximas da família. E isso é uma coisa que dói em todo mundo, dói na criança, mas dói no adulto também. Até mesmo de pensar como isso poderia não ter acontecido, né? Então eu acho que o Pandinha, ele serve um pouco, ela serve também como uma forma de alerta. Serve como uma forma de alerta, porque é muito difícil uma criança se sentir acreditada, né? A nossa sociedade, ela meio que não valida muito os sentimentos das crianças, as palavras das crianças. Então é importante a gente ter esse tipo de oportunidade para que as crianças falem daquilo que elas estão passando e para que elas tenham um respaldo, né, nos adultos de confiança, para saber que elas vão ser creditadas, né? O que elas disserem vai ser acreditado pelas outras pessoas. Isso é muito importante. E serve, claro, como assim, se você sabe o que não pode acontecer, você consegue, né? Como é o caso do Não Me Toca Seu Boboca, a Ritoca, ela já sabia o que não podia acontecer, né? E aí quando o tio Pipoca vem, ela já freia o tio Pipoca, né? No caso da Panda, ela não teve essa mesma vantagem, vamos dizer assim, de saber o que fazer, né? Sim, talvez sirva de alerta. Não de neurose, tá, gente? Não é isso que a gente está falando. Eu acho que as crianças têm que ter liberdade, as crianças têm que conviver no mundo delas e tudo mais. Mas de poder ter esse cuidado, né? De falar, olha, se alguma situação diferente do que a mamãe e o papai, quando estão com vocês, né? Se alguma situação diferente acontecer, é muito importante que você venha nos contar, né? E ouvir essa criança. A gente sabe que também uma denúncia como essa pode acabar com a vida de alguém se ela não for real, né? Mas a gente sabe que é necessário ouvir essa criança até todos os limites profissionais, né? Enfim, que existam, e com muito afeto, muito carinho, para que isso sirva como um aviso para que isso não volte a acontecer, mas principalmente para que ela saia fortalecida, né?
Isso é bem importante mesmo, porque quando a gente sempre fala isso quando a gente lida com os sentimentos, né? Que a importância de você validar o sentimento da criança, né? E uma coisa que eu me preocupei bastante na história da Poliana é que ela não tivesse um final feliz de conto de fadas. Porque as pessoas precisam entender que quem passa por um trauma como dificilmente vai voltar a ser a mesma pessoa que era, né? A gente carrega uma marca daquilo, né? E não é assim que se resolve, né? Ah, então ela voltou a sorrir, voltou a ficar tudo bem. Não é bem assim. Então essa foi uma das preocupações, em colocar a Poliana como alguém que está em processo de se reencontrar, né? Ela quer voltar a ser a mesma Pandinha que ela era, mas ao mesmo tempo ela sabe que isso vai marcar a vida dela para sempre. Mas ela fica cuidada. Ela fica cuidada. Ela fica com essa atenção. E isso é super importante. Ela a gente sente respaldo, né? A gente sabe que não dá para pagar coisas da vida, né? Mas dá para aprender a lidar melhor com elas. Exatamente. Quando a gente tem uma boa estrutura ali de pessoas em volta da gente, né? Que nos dão esse respaldo, isso ajuda a enfrentar a situação, né? Uma outra preocupação que eu tive no livro foi de colocar a professora como a heroína da história, né? Quem descobre isso, porque em mais de 70% dos casos acontecem dentro da casa, por um parente muito próximo ou por alguém de muita confiança da família. Então, essa proximidade faz com que a criança tenha mais dificuldade ainda em falar, né? Como é que ela vai falar? Né, Exatamente. também. Como é que ela vai falar do avô, do pai, do tio, daquele amigo tão próximo para a própria mãe? Né? Então, a ideia de colocar a professora como intermediadora nesse sentido foi de que ela consiga buscar alguém fora desse ciclo que seja mais fácil para ela de contar aquilo que está acontecendo. E da importância, né, Camila, se a gente parar para pensar, da importância da formação desse educador também, né? Isso é preponderante, porque se a gente não tem um educador preparado para receber uma denúncia, né, assim, a criança vai falar, né? E aí o que se faz com isso? Né? Para quem que você liga, o que é que você faz? Então, junto com esse trabalho da leitura do livro, da contação de história do livro, é importante saber quais são os passos que a gente tem que tomar para resolver essa questão com essa criança, né? Isso tudo vai vir junto com o livro, né? É importante a gente saber quais são os passos que a gente vai ter daqui para frente, assim. Eu espero que a história alcance, né? E eu sempre digo assim, que se uma criança for afetada positivamente pelo livro, então valeu a pena. Já tá valendo. Mas é isso, gente. Sábado, então, dia 8 de abril, a gente vai estar conversando sobre esse tema e outros temas. E aí vocês terão a oportunidade também de conhecer a Camila e levar o livro autografado para casa. É isso, não perca.